Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de História. Eu sou o professor Fagner Brandão e estou no Cérebros Cursos Online. Esta é a nossa última aula deste curso. Você que assistiu todas as outras aulas é a aula de número 10. Se você está aqui até agora, chegou até o final, é porque você é um vitorioso, você tem o objetivo de vencer. E eu tenho certeza que você vai chegar lá. Vamos lá para a nossa aula. Nós vamos falar do Brasil no século XX e vamos falar da experiência republicana. Já falamos do primeiro reinado, da chegada da corte real, do segundo reinado, da abolição da escravatura, que foi a proclamação da República. Então agora inicia com esse processo da experiência republicana que o Brasil viveu no final do século XIX e estamos no século XXI até hoje na República. 15 de novembro de 1889, só para contextualizar, o Brasil tornou-se então uma república, proclamada por José do Patrocínio, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e liderada por Marechal Deodoro da Fonseca. O Brasil, ele então, a partir deste momento de proclamação de república, ele passou por 6 diferentes tipos de república. A primeira foi chamada de Primeira República, a segunda, governo provisório, a constitucional de Vargas, Estado Novo também com Vargas, a quarta República, ditadura militar e a nova República. Né? Vocês podem ver nesse momento aqui, ó, de proclamação da República, olha só, o hino nacional, né, ou nós conhecemos o hino nacional, mas existe o hino da proclamação da República. Vocês vão ouvir esse hino da proclamação da República também, tá? A Primeira República é chamada também de República Velha, República Oligárquica, porque era um período onde tinha as oligarquias, né, os senhores, donos de propriedade, da política do café com leite, que também foi conhecida, governavam. Era um sistema de clientelismo, onde existia troca de favores. Né? Então, para que eu tivesse benefícios políticos, existia a troca de favores, como essa imagem que a gente vai ver aqui, a República Oligárquica. E existia o coronelismo, né, definido, quem comandava eram os coronéis. Estou falando de coronel militar, estou falando de coronelismo, que eram os grandes senhores, donos da política do café, das plantações de café em São Paulo e também do leite, da produção de leite em Minas Gerais, que comandavam, eles se revezavam no poder. E o mandonismo, eles tinham um grande controle, porque eles exerciam o poder de maiores propriedades, da maior economia, né, nesta política. O filme brasileiro Guerra dos Canudos vai ilustrar esse momento da República Velha. Também é um filme antigo, porém muito interessante e engraçado, né, para você verem. A Segunda República, que é esse período da era Vargas, né, ele vai marcar Getúlio Vargas, vai marcar o período de Segunda República, o período de Terceira República, também chamado de Estado Novo. Quais são as características? É uma característica de centralização do poder no executivo, então vai centralizar o poder ali na figura do presidente, tá? Uma política de massa que atinge as massas. Getúlio Vargas, ele vai ser o pioneiro para organizar as leis trabalhistas, a primeira carteira de trabalho vai surgir aí no Getúlio Vargas. Se você olhar a sua carteira de trabalho, geralmente ela tem ali essa história das primeiras leis trabalhistas também. E ele vai fortalecer a propaganda em política, né, em prol de publicitar o seu governo. E Getúlio Vargas tem uma característica muito comum, que é a capacidade de negociação, mantendo vários interesses diferentes que antigamente existiam em conflitos, mas em seu benefício próprio e em uma certa pacificação. No caso do período do Estado Novo, Getúlio Vargas vai ter uma nova postura. Ele vai destacar com o autoritarismo. É chamada aí também uma ditadura de Vargas, né? Onde ele vai impor censura à imprensa, e ele vai tentar combater o comunismo no seu período como uma espécie de ditadura de Vargas. O período da Quarta República, que foi de 1945 a 1964, foi um período de um governo populista, que tinha vários interesses, uma plataforma ideológica totalmente distinta. E olha só, essa é uma imagem real dos governos, dos presidentes, em propagandas, em políticas, usando uma vassoura para dizer que eles eram bem populares. Então eles tinham palavras do tipo do brasileiro popular, usando a vassoura para dizer que eles eram esse governo próximos, né, do povo.
O número de eleitores vai crescer consideravelmente por causa da Constituição de 46, que vai inserir aí todas as pessoas para votarem, as mulheres e tudo. E vão surgir partidos políticos, como o PTB, o PSD e a UDN, para disputar aí em alcance agora nacional. E acontece o quê? As demandas populares, as necessidades do povo, elas vão começar a surgir de saneamento básico, de asfalto, entre outras, de saúde pública, dos direitos trabalhistas serem revistos e tal. E o presidente começa a ter, então, essas demandas para alcançar o povo, e essa Quarta República, ela tenta atender essas demandas para se manter no poder, tá? Essa experiência democrática, ela foi vista pelo comando militar como uma experiência fraca, né? E então houve o golpe militar de 64, como os historiadores dizem, que é quando inicia um novo tipo de república, que é a república do regime militar. A ditadura militar, ou também chamado de regime militar, é um regime político comandado pelos membros das Forças Armadas. E ela vigorou no Brasil por 21 anos, de 1964 até 1985. Qual era a intenção das Forças Armadas, dos militares? Eles dizem, declaram, que era a intenção de evitar a realização de uma ditadura comunista. Eles queriam combater o comunismo, né, que estava se propagando pelo mundo todo durante o período da Guerra Fria. Esse regime republicano de ditadura militar acontece paralelo à Guerra Fria no mundo, depois da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial. Para os militares, a ação deles de assumirem o governo por 21 anos foi de organizar o Brasil, de trazer civilização e proteger o Brasil dessa revolução comunista, e assim, para eles, foi uma revolução, uma ação revolucionária que aconteceu no Brasil. Mas, porém, para os historiadores é visto como uma ditadura mesmo, uma tirania, uma imposição. Os opositores ao regime militar foram tratados com truculências, violências, repressões e torturas. Houve censura à produção cultural, censura intelectual, houve censura nas propagandas, nas mídias, né? E mais de 50 mil pessoas foram presas porque eram opositoras a esse governo. Muitas foram torturadas e até mortas durante o regime militar. Quando eu falo de tortura, eu estou falando de pau de arara, de pendurar a pessoa em um pau até ela ser chicoteada, morrer. Eu estou falando de choques elétricos, de deixar a pessoa sem roupa, molhar ela e dar choques elétricos. Afogamentos, afogar a pessoa mesmo ali várias vezes até ela morrer. Prender essas pessoas que se opunham ao governo em salas, em jaulas com animais selvagens, né? Deixar a pessoa em banheiras de gelos e até mesmo as palmatórias, entre outros, tá? Aqui é o movimento de mulheres, nessa imagem, nas ruas, pedindo, né, contra a censura e a favor da cultura. Né? As mulheres indo para as ruas na década de 60, reagindo contra o governo militar. O governo militar, essa república nesse período, se organizou como? Por meio de atos institucionais. 5 presidentes foram efetivados. Eles não eram eleitos pelo povo, pelo voto popular. Eles eram nomeados pelas Forças Armadas. Foram eles Castelo Branco, que levam nomes aí de cidades, ruas, né? Costa e Silva, Médici, Geisel e João Figueiredo, os 5 durante os 21 anos de governo. O regime militar ele foi se organizando através de atos institucionais. Vários atos aconteceram. O mais conhecido e ficou popular aí nos últimos anos é o AI-5, né? Voltou a ser popular, de 68, decretado por Costa e Silva. Esse é um jornal da época que fala do AI-5. O objetivo é manter a revolução. Olha só. Então, Congresso em recesso na manchete do jornal. Por tempo indeterminado, habeas corpus suspenso para delitos políticos, o poder para caçar, demitir, aposentar e remover qualquer pessoa que incomodasse o governo. Esse AI-5 decreta o fechamento imediato e por tempo indeterminado do Congresso Nacional e das Assembleias Estaduais, ou seja, não tinha mais senadores e deputados para discutir as leis e nem para ajudar o governo a decidir. Então o governo ele decidiria sozinho. Mas nós vimos aí governantes falarem de que era necessário um AI-5 no século XXI novamente, era isso que eles estavam falando, não era um modelo de celular, como muitos propagaram aí, nossa, veio um novo modelo de celular, AI-5? Não, era esse decreto da ditadura militar, tá bom? Em 78,
várias greves aconteceram na região do ABC Paulista, pedindo o fim do regime militar. Em 79, é decretada a anistia aos presos políticos, ou seja, todos aqueles que foram presos politicamente porque eram contra o governo, agora foi dado um exílio para eles, ou seja, eles eram libertos. E aí finalizou o AI-5, ou seja, o Congresso Nacional e as Assembleias voltam a existir depois de 11 anos fechados. E os movimentos populares, eles vão às ruas começar a pedir as diretas já. O que é direta já? A eleição, o povo votar em um presidente e o fim desse regime. Tancredo Neves vai ser eleito presidente do Brasil pelo colégio eleitoral. Ainda não foi eleito pelo povo, mas sim pela Assembleia e pelo Congresso Nacional ali que elegeu Tancredo. Tancredo foi eleito e o seu vice era José Sarney, mas ele morre antes mesmo de assumir. Ele toma posse e morre imediatamente. José Sarney assume esse governo pós-ditadura, iniciando um novo tempo de república, a nova república. E ele vai fazer parte de um processo. Nós temos filmes brasileiros como Pra Frente Brasil, um filme antigo e um filme atual de Zuzu Angel, que vai falar deste período, dessa resistência para o fim da ditadura e o pedido aí de república, né? De eleições, de diretas já. Olha só, a nova república é um período que vai começar com o fim da ditadura, iniciando a nova fase democrática, né? O fim da ditadura, ele acontece a partir do momento que tem a lei de anistia, liberta os presos, a lei para voltar os novos partidos, não poderiam, e aqui vai surgir vários partidos como PMDB, PSDB, PT, PRN e outros partidos vão surgir aqui neste momento. O movimento das diretas já de 83 a 84, Tancredo é eleito, mas ele morre, então as eleições da Assembleia Nacional Constituinte, a instalação de uma Assembleia Nacional, é criada uma nova Constituição em 88, né? José Sarney ele entra nesse governo aí, nesse processo de revitalizar o Congresso, revitalizar a Assembleia, criar uma nova Constituição brasileira. Essa Constituição criada aqui é a que está em exercício até hoje, no século XXI. A primeira eleição direta, onde o povo vai às urnas eleger, é eleito Fernando Collor em 1889. Olha uma foto real da população em massa indo para as ruas pedir a eleição. Eu falei da Constituição de 88, que é uma Constituição válida até os dias de hoje e foi criada nesse processo do fim da ditadura para o início da nova república. A Constituição foi conhecida também como Constituição Cidadã. Por quê? Ela tinha a intenção de garantir o funcionamento do Estado e também de garantir os direitos fundamentais à população, né, direitos básicos e humanos. Ela garantiu a divisão e independência dos três poderes após a ditadura, que tinha unificado e eliminado esses poderes, né? Então, tendo o poder executivo ali com o presidente, o legislativo ali, onde tem os que legislam as leis, né, os deputados, tudo, e o judiciário, que é a parte do juiz. Nós temos hoje até mesmo o TSF, né? TSF? Isso mesmo, né? E a adoção do regime presidencialista, ou seja, teria presidente, esse presidente seria eleito pelo povo, pelo voto popular, todas as pessoas poderiam ir às urnas, teria também o governador, os deputados, senadores, prefeitos, vereadores. Essa Constituição vai garantir isso. Inicialmente, olha só que curioso, o presidente teria 5 anos, o governador também, depois foi reduzido para 4 anos. Devolveu a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento a todas as pessoas. Devolveu o direito, que no regime militar foi retirado, de que o cidadão pudesse ser proprietário, dono, né, da sua propriedade privada, da sua empresa, né, da sua casa. E os povos indígenas e quilombolas, eles conseguiram nessa Constituição o direito de demarcação de terras. Direito de demarcação de terras que atualmente é discutido, porque existem governantes aí que querem retirar esse direito de demarcação de terras garantido desde a Constituição de 88. Pessoal, nessas movimentações da direta já, eu trouxe o que eu achei bastante curioso, porque valoriza mais uma vez a participação feminina, né, nessa Constituição e nesse movimento de república. Teve uma união de deputadas e senadoras mulheres da época, essa imagem é uma imagem real de deputadas e senadoras que se uniram independente de seus partidos, e essa aliança levou o nome de Lobby do Batom, né, um nome
obviamente por serem mulheres. E elas exigiram essa máxima: constituinte para valer tem que ter direito das mulheres, ou seja, a Constituição de 88, para ter validade, tem que garantir os direitos básicos da mulher. Elas lutavam aqui por metas, como a licença maternidade de 120 dias, 4 meses inicialmente. Agora nós sabemos que no século XXI, essa licença maternidade evoluiu para 6 meses. Elas lutaram pela igualdade do direito das mulheres terem os mesmos direitos que os homens desde essa época. E também o direito de salário. Quanto essa luta é antiga, para que as mulheres ganhem o mesmo salário que os homens no mercado, e elas também militaram para tentar coibir a violência doméstica. Olha só, elas semearam um cenário jurídico para que mais tarde, né, surgisse a Lei Maria da Penha, que nós temos hoje. O princípio da não discriminação por raça, sexo, etnia, que evoluiu aí para tantas leis, né, que nós temos hoje. Essa imagem aqui embaixo também, ela demonstra aqui a vitória, a celebração dessas mulheres, quando a Constituição foi promulgada e garantiu o direito feminino. Eu trouxe esse quadro para mostrar para vocês, neste período último de nova república, a partir do fim da ditadura, quais os presidentes que nós tivemos. José Sarney, que foi o vice de Tancredo Neves, eleito ainda pelo Congresso. Primeiro presidente eleito pelo voto do povo, Fernando Collor, que sofreu impeachment, e o seu vice, Itamar Franco, do PMDB, que comandou. E depois tivemos, representando a ala da direita política, Fernando Henrique, do PSDB, que governou aí durante 2 mandatos também. Depois, representando a ala esquerda, né, da política, o PT, Lula, que foi por 2 mandatos eleitos pelo voto popular. A sua sucessora, né, Dilma, pelo PT, que foi eleita por 2 mandatos, mas também sofreu um impeachment, né? E o seu vice do MDB, Michel Temer, comandou. E por último, representando o Centrão, a ala do Centrão, criada aí pelo próprio Jair Bolsonaro, que eleito como PSL e atualmente sem partido. Essa é a linha dos presidentes que compõem esse período de nova república no Brasil. Vamos lá praticar os exercícios? Política chamada de café com leite e a política dos governadores, né? São práticas políticas de qual período da República do Brasil que nós falamos? Período da Era Vargas, período da Primeira República, da ditadura militar, da Quarta República ou da Nova República? Nova República é esse último período que nós falamos agora. Tiveram os presidentes, né, com o final da ditadura. Quarta República é aquele período que nós falamos do governo populista, que tinha imagem dos presidentes com as vassouras e tal. Ditadura militar, o período do regime militar. Era Vargas, já fala, né, o período aí das 3 fases do Getúlio Vargas. Então, a opção certa é a letra B, Primeira República. Que também, Primeira República, que foi aquela república após a proclamação da República, quando terminou o período de monarquia do rei, Dom Pedro II. E essa Primeira República foi apelidada de República Velha e República Café com Leite também, ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a última aula do curso. Se você não assistiu às outras, corre lá e assista todas as outras. E um beijo, até a próxima.